Programa Bodega Nordestina, com Paulo Viana. Forte abraço, minha gente. Estamos chegando para mais um podcast da Bodega Nordestina, aqui o seu canal no YouTube. Vá curtindo, vá compartilhando, vá se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações e acompanhar esse e outros conteúdos aqui no nosso programa. Na bodega a gente fala de tudo. Na bodega é onde o cara chega, toma uma dose de cachaça, fala de mulher, fala da vida alheia, arruma namorada, né? Fala das pontas que os outros levou, fala de futebol, fala de política, religião, discute tudo na bodega. Ainda chega um, após tomar cachaça, tira um aboio, tira uma moda de viola, e aí outros dança forró, e a gente vai proseando na Bodega Nordestina. Para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo o Messias Chagas. Messias que é natural de Taquaritinga do Norte. Messias, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo à nossa bodega. Obrigado por ter aceito nosso convite. Sou que viveu muito tempo ali da sua infância e adolescência em Pão de Açúcar, que é distrito de Taquaritinga do Norte, terra natal, né? Paulo Viana, bom dia a você. Primeiramente, eu quero agradecer pelo seu convite, né? Eu aceitei de imediato, porque todo mundo tem, todo trabalhador, todo profissional tem sua história, né? Tem seu começo e tem sua sequência no dia a dia da vida. E quero agradecer a você, a sua equipe de trabalho, sua equipe de apoio, e dizer que estou muito feliz aqui, pronto para a gente bater esse papo, para a gente trocar ideia, e você ficar à vontade para perguntar o que queira. Seus pais naturais de Taquaritinga, o senhor nasceu lá? Paulo, meus pais são naturais de Pombal. Pombal? E Lagoa, na Paraíba. Paraíba. Vieram morar aqui há muito tempo atrás, né? Metade da família, que é grandinha, parece que 12, né? 12 irmãos. Uma metade nasceu na Paraíba e uma metade nasceu já aqui em Pernambuco, em Taquaritinga. E eu sou um dos pernambucanos. E a gente se criou em Pão de Açúcar, né? Eu fiquei lá até os 16 anos, quando vim para trabalhar na extinta fábrica de confecções Joped, onde fiquei até hoje, não na Joped, mas na cidade que me acolheu muito bem, que é Santa Cruz de Capibaribe. O senhor viveu sua adolescência, né, infância, parte da adolescência ali em Pão de Açúcar, tinha uma outra atividade, ajudava os pais na lida, no dia a dia, era agricultores? Paulo, realmente, o meu pai era pedreiro, conhecido por Chico Padeiro, que ele era padeiro, não exercia tanta profissão, mas principalmente era de pedreiro. Ele era pedreiro. E meu pai já é falecido. Meu pai, paraibano, como eu falei, né? Minha mãe, na época, naquele tempo de safras grandes, né? Grandes safras de algodão, de milho, de feijão, né? Era um tempo um pouco diferente de hoje. Então, minha mãe trabalhava na usina, na usina, na Cianê, que é em Pão de Açúcar, né? E a gente também tinha esse papel de trabalhar, fazer um bico de alguma coisa e ajudar, porque a situação não era tão boa. E eu fazia meus bicos. Eu ia lá na venda de Deira, que era a principal venda lá, a mercearia lá de Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar muito pequeno nesse tempo. E eu carregava, eu ia comprar o botijão de gás para aquele pessoal da vila, lá da Cianê, onde tem aquela caixa d'água bem, bem alta, né? Então ali, cada casa era uma família, eu era muito amigo do pessoal. Eu morava mais lá do que na minha casa. Amigo da gurizada toda, e eu botava água de galão para eles, e para uns, para outros era o botijão de gás quando secava. Não tinha essas entregas como tinha hoje, então era na carroça de mão. Esse trabalho hoje de entrega, era os garotos que faziam, né? Era a gente fazia numa carrocinha de mão, uma carrocinha de madeira e tal, e era assim que funcionava a coisa. Na escola, era um bom aluno, estudou dedicado, aplicado. Com relação à escola, eu estudei lá em Pão de Açúcar mesmo. A gente morava, inclusive, Paulo, ali onde as duas estradas se encontram, aquela via de acesso que o prefeito Ivanildo Lero construiu, e onde passa a pista, a PE. Ali onde ela se encontra, eu morava ali, bem ao lado ali, onde tem aquelas lojas, pouco mais para lá um pouco do que o posto de gasolina. Enfim, estudei em Pão de Açúcar, primeira, segunda, terceira série, e graças a Deus, Paulo, todo ano, quando chegava na terceira unidade, eu já estava garantido do ano todo. Eu fazia a quarta unidade de prova só para cumprir tabela. Foi sempre assim. E matérias como matemática, português, eu sobressaía muito bem mesmo. E
Depois, teve um ano que a escola fechou, alguma coisa política, eu não lembro o quê. A gente foi, todos foram transportados para Taquaritinga do Norte. Sede. A prefeitura dava o transporte. Isso me parece, Paulo, que foi em 75. A gente estudou em Taquaritinga do Norte. Fiz muitas amizades lá também. Até hoje tem alguns amigos que a gente, quando se reencontra, a gente volta a tocar naqueles assuntos, né? E depois, 16 anos, vim para Santa Cruz de Capibaribe trabalhar aqui na cidade, na Joped, extinta fábrica de confecções. Depois embalei, foi no final de 85, dezembro de 85, quando teve aqueles testes para a Rádio Vale do Capibaribe. E eu embarquei nessa daí, a gente fez o teste e graças a Deus... A gente vai chegar lá, nessa parte ainda. Fui aprovado e estou por aqui, Paulo. Mas na época de escola, você já jogava futebol, já tinha envolvimento com o esporte, gostava, era o sonho, como de todo garoto? Não? Paulo, na época aí de escola lá em Pão de Açúcar, a gente já jogava futebol, tinha 2 times lá, o Náutico, tinha o Palmeiras, que a gente jogou muito tempo lá, com vários amigos lá. Depois do Palmeiras foi formado o Náutico, um amigo nosso lá, Tama, que é torcedor do Náutico, e a gente ficou defendendo o Náutico, que era bom demais, e eu tinha aquela vontade, né, de fazer alguma coisa no futebol. Tanto que depois eu comecei a apitar jogo, comecei a entrar em transmissão também, e por aí vai, né? E aí, após os 16 anos, foi quando você veio para Santa Cruz do Capibaribe. Quando foi ali que surgiu a ideia, como foi que surgiu o momento do Messias vir para Santa Cruz? Paulo, é que uma irmã minha, né, chamada Elizabeth, ela era casada com o saudoso Adalto de João Pereira. Ele mexia na parte de mecânica de carro, e eu vim para ajudar ele. E ela conseguiu com o saudoso José Pereira Diniz, o Zezé da Joped, um emprego na loja para o meu irmão. E eu estava lá com o meu cunhado debaixo de carro. Só que, a não ser, Paulo, botar uma porca, pega ali o macaco, bota aqui, afrouxa essa porca, eu não sabia de nada de mecânica. Não era a minha praia. O que é que ela fez? O meu irmão, como não tinha assim não era avançado nos estudos, ela botou meu irmão para trabalhar com o Adalto, ajudando ali na mecânica, e ela me botou para a Joped. E eu fui, inclusive, comecei na fábrica, como chefe do almoxarifado, para distribuir matéria-prima para o pessoal trabalhar, né? Passei 3 meses, e aí, um cara que você vai conhecer demais, gente boa demais comigo até hoje, Jário Gomes, o cangaceiro, ele teve que receber um convite para ir trabalhar numa cidade aí do interior de Pernambuco, e ficou a vaga de vendedor na loja, lá embaixo no centro. Aí, não sei quem teve a ideia, sei que me chamaram para ir, eu fui e fiquei até o final de 85, como vendedor na loja, lá na confecção. Então, isso foi um longo período já na empresa, né? Porque foi de 80, esse início meu foi ano 80, e aí 86. no dia 1º de julho de 80, eu entrei na fábrica. Com 3 meses, fui transferido para a loja. Fiquei até 31 de dezembro de 85. E aí, 85, já tinha inaugurado a Rádio Vale, né? Foi inaugurada em dezembro de 85. Isso. E entrou no ar, na verdade, com a programação normal, comecinho de janeiro, né? Porque 85 foi aqueles ajustes, uma coisa e outra, né? Mas inaugurou. Agora, a programação normal entrou no ar no comecinho de 86. Isso. E aí, como surgiu essa ida de Messias para a Rádio Vale, né? Principalmente na área esportiva? Paulo, foi o seguinte, eu já fazia transmissões esportivas. Você já entrou na primeira equipe, né? Já, a primeira equipe formada na Rádio Vale, eu compus. Eu já fazia transmissões pela cidade, nos campeonatos da cidade. Campeonato de Felipe, ali, perto do ex-hospital do Dr. Nanau. Por aqui por perto, principalmente na cidade, eu fazia transmissão via carro de som. As finais da Liga, no tempo do saudoso Ari Barbosa, né? E eu já era conhecido nas transmissões. E minha vontade era trabalhar em rádio no futebol, não era noutra coisa. Então aí eu fiz o teste, inclusive, Paulo, eu fiz o teste para comentarista. Fui aprovado. Então a gente foi criada a equipe Fórmula 1, a equipe esportiva Fórmula 1 da Rádio Vale. Tinha o saudoso Gonzaga Júnior, Zaga, narrador, um cara gabaritado, um potencial enorme. Eu fazia os comentários e tinha o companheiro Geraldo Silva nas reportagens. Então a gente
foi trabalhando, foi ganhando nosso espaço. Depois vieram modificações, né? Saiu um, o Zaga foi embora, depois Maurício Subinho entrou. Entrou, graças a Deus, é outro paizão, é outro irmão que eu tenho na comunicação, no Rádio Santa Cruzense. E o J. Oliveira também entrou, o professor J. Oliveira, e assim a gente seguiu com essas transmissões até hoje. Entre idas e voltas, quantos anos na Rádio Vale? Paulo, eu agora não sei te precisar quantos anos, porque assim, eu trabalhei 3 vezes na Rádio Vale. Trabalhei o primeiro período, saí, depois voltei, trabalhei mais uns 2 anos, depois saí. Acho que o primeiro período foi o mais longo. Né? Juntando tudo, Paulo, eu acredito que eu tenho aí uns 10 anos de Rádio Vale. De Rádio Vale, né? Porque eu trabalhei em outras também. Aí, além do rádio, continuou com o trabalho nos carros de som, nos campeonatos, acompanhando, participando. Continuei, Paulo. Eu continuei com esse trabalho, transmissão do carro de som. Continuei trabalhando na Rádio Vale, depois trabalhei em outras emissoras aqui de Santa Cruz. Trabalhei também em Toritama. E não parei nem a transmissão do carro de som, nem a transmissão com a equipe esportiva em rádio. E depois é bom que isso aí se ampliou para outros municípios também. E aí, o saudoso Ari Barbosa, né? O senhor fez uma grande amizade, acompanhava bastante o trabalho dele também ali. Com certeza. O Ari Barbosa. Essa história aí. Praticamente, Paulo, todo dia eu passava na casa do Ari Barbosa. Teve um tempo que a resenha esportiva era de meio-dia. Teve um tempo que era de 6 da noite. Então eu sempre passava na casa dele. Nesse tempo não tinha muito esse negócio de celular, né, Paulo? Então, eu quero acertar coisa com o Paulo. Eu tinha que procurar Paulo na casa dele, aí onde ia até ele. Então, eu passava lá no Ari Barbosa e ele me dava notinhas, porque ele tinha primeira divisão, segunda, terceira. Tinha também à noite aqui no Centro Social, no antigo Centro Social, que o saudoso Fernando Aragão era o presidente. Tinha o campeonato de futsal, né? Dos esquecidos, Paulo. Aí você diz, o que é os esquecidos? Quem teve essa ideia? Não, é o próprio Ari. Os campeonatos esquecidos, por quê? Eram os não lembrados nos torneios da ABB e do Ipiranga. Vai começar o torneio de futsal na ABB. Então, Paulo Viana não assinou em equipe nenhuma. Então, Paulo podia assinar no Centro Social, no Campeonato dos Esquecidos, que era à noite, meio de semana. E assim foi um grande sucesso também, um grande sucesso. Além da cidade, da sede, com o saudoso Ari, aí vinha a zona rural, porque aí tem a abrangência com o rádio, né, as notinhas, a divulgação, o conhecimento, os convites. Tinha, né, sim, Paulo. Tinha, sim. Zona rural, aí foi se estendendo dessa amizade, esse elo com os peladeiros do polo. O campeonato de futebol dos sítios, né? Sim. Hoje em dia o pessoal chama o campeonato da zona rural, não tenho nada contra, mas aquele nome mais popular que tá na linguagem do povo, peladeiro dos cidadãos que moram nos sítios, né? Aí sim, o pessoal chama, vai começar o campeonato dos sítios. Então, Paulo, jogos em Magana, Poço Fundo, antigamente também tinha em Cacimba de Baixo, ali naquele campo pertinho ali do antigo Bar do Cadeira, em memória, no Carrapicho, Barrinhos. Então, era muito sítio, muito futebol, e aquele povo bom, acolhedor, aquele povo trabalhador, povo simples. Parecia, Paulo, que, vamos dizer, você está em Poço Fundo, parecia que você estava na sua casa. Para a semana, você, na Vila do Pará, parece que você estava na casa de um irmão seu, de um tio seu. Era aquele povo acolhedor, Paulo, que parecia que eu já conhecia você há 100 anos atrás. Então, eu fiz essa amizade. Hoje eu tenho vários conhecidos e amigos em todos esses sítios, Pará, Poço Fundo, Magana, Carrapicho. Isso é muito bom, porque eu acho que isso não tem salário nenhum que pague, né, Paulo? Isso é muito bom. Além das coberturas, narração, divulgação no rádio, o senhor passou também a participar diretamente, ou seja, apitando, né, jogando. É verdade, Paulo. Eu comandei o meu time, que era o Bahia. A gente fundou essa equipe em 4, na fábrica da Joped, num salão lá de reuniões. A gente juntou a pinhãozada, eu estava no meio. Eu, Lócio das Máquinas, Alvani, que era o gerente, em memória do nosso amigo Rato das Máquinas, que era acho que um dos pioneiros em mecânica de máquina de costura aqui em Santa Cruz. E nós fundamos o Bahia, pedi a Ari Barbosa para filiar o Bahia na liga, ele deu um jeitinho, ajudou a gente lá. E no primeiro ano que a gente filiou, a gente foi campeão. Os jogos eram no campo do Ipiranga, terrão ainda. E foi um super campeonato com o Arrudão de Natália Arruda, o meu amigo em memória, Natália Arruda. E
e o Flamengo de João Casimiro, que é o sogro do nosso amigo Didanan. E o Bahia foi campeão, super campeão. Então, nesse tempo, eu era lateral esquerdo da equipe e vice-presidente. Depois, com a sequência, Alvani e a diretoria, por questão de trabalho, né, saíram, não tiveram tempo de estar com a gente, eu assumi a presidência, treinador, e aí eu parei de jogar porque eu fiquei como treinador e presidente da equipe, onde a gente conquistou 5 títulos da primeira divisão na Liga de Santa Cruz do Caparibe. E decorrendo? Na sequência? Não, na sequência não, assim, alternados. Sim. E os 2 últimos foram em 90 e... Não, teve 99, 2000 e 2002. Naquela época, os times mais badalados, vamos dizer assim. Bahia... Os que tinha caixa. Não, o Bahia era badalado, mas não tinha caixa. Era o time liso. Aí tem qual mais a equipe? Tinha Arrudão. Tem o Grêmio Poço Fundo? Tradição. Muitas batalhas, no bom sentido. Eu digo, Grêmio de Poço Fundo e Bahia já decidiram muitos campeonatos da Liga. Bahia já deu goleada no Grêmio. Grêmio já deu goleada no Bahia. Quero abraçar os amigos aí de Poço Fundo, né? A gente tem amizade desde aquele tempo até hoje ainda, né? O meu amigo Abinho, um abraço pra ele. E tinha o Marion, do vereador Mário Chagas. Tinha o Arrudão do Natálio. Tinha o Palmeiras de Doutor. Tinha muitas equipes, o próprio Grêmio de Poço Fundo. Eram muitas equipes de qualidade. Flamengo, João Casimiro. Naquela época, os campos aqui em Santa Cruz. O Ipiranga, no campo do Ipiranga, que era de terra ainda. O Ipiranga ainda aí terrão. O Centro Social. Centro Social. Que atrás de uma das metas era era pista de biscróis. E o campo, o piso dele não era bom e era um pouco ladeirado, né? Mas a gente disputava campeonato lá. Pra nós era o Maracanã. Só tinha ele. Aqui as margens da PL, próxima à Criança Construção, onde hoje funciona a Feira do Troca. Sim, lembrei. Tinha um campo ali também. Campo da Máfia. Era o Campo da Máfia. Era? Chamado. Por que esse Campo da Máfia. Rapaz, o pessoal batizou, porque tinha alguns amigos lá, algumas pessoas, não tenho nada contra eles, né? Algumas pessoas gostavam de fumar um cigarrinho, e aí o marmeleiro era muito alto, Paulo, que a gente entrasse nele, encobria, era 2 metros de altura o marmeleiro, e aí ia lá, tal, fumava um cigarrinho, voltava pro jogo, então, aí o pessoal batizou de Campo da Máfia. Mas não tinha assim nada de nenhum mafioso, ninguém, era só por causa disso que eu acabei de dizer. Nessa época já tinha o bairro Santo Agostinho? Já. Tinha campo lá também? Já. Tinha um campo lá também para os peladeiros lá do bairro treinar. Tem um campo, acho que já foi, ainda não foi nesse período não, foi mais recente, eu acho. Próximo ali, onde era a Rádio Vale. Ao lado. Ali, que chamava o Risca-Faca. Já joguei ali. Era o goleiro, era o campo onde nosso amigo Nana, goleiro, irmão de Pavio, uma vez, jogando pelo Sport de Borrego, me tomou 17 gols. Eita. Eu acho que bateu o recorde mundial, viu? São histórias, né, do futebol que a gente não esquece, né? Uhum. E assim, Paulo, até hoje tinha também uma coisa boa que tinha também antigamente, que eu esqueci de complementar na pergunta que você fez sobre rádio, é que no tempo, tanto eu como a Ari Barbosa, a gente fazia o destaques da rodada. A rodada fim de semana, sábado e domingo. Então vamos ao destaque. O artilheiro, fulano, fez 3 gols. Né? O goleiro, mão de lodo. Mas por quê? Assim, escorregava? Você praticamente acertou, né? Aquele goleiro que tomava gol fácil, né? Que chama gol franco no futebol, né? Então era o goleiro mão de lodo, fulano. Tinha às vezes não habitava também, era o galetão da rodada, para dizer o frango da rodada. Né? O gol franco da rodada. Tinha também o perna de pau, o carcará, aquele que mais batia do que jogava, né? Tinha o carcará, tinha o perna de pau, tinha o apito de ouro, que era o melhor apito da rodada, tinha o apito de barro, que era aquele pra baixo. Lá embaixo, né? Tinha assim o craque da rodada, o gol mais bonito. Inclusive, ainda hoje, tem alguns amigos peladeiros que me cobram essa sequência, né? Essa sequência os destaques da rodada. Ainda fazendo me cobram. A propaganda do café. E eu tô com um programa, Paulo, na São Domingos FM, um programa Futebol Mais, 90% destinado ao esporte amador. Não só de Santa Cruz, não só de São Domingos, mas de toda a região. Inclusive, eu tenho parceria com os diretores de esporte da Prata, de Alcantil, de Riacho Santo Antônio, de Caraúbas, aqui de Brejo,
de Jataúba, no sentido de divulgar, dar uma intensidade na divulgação dos campeonatos promovidos por eles. Nessa época, qual era a premiação? Dos campeonatos? Os campeonatos, sim, não, Paulo, a premiação envolvia troféus, medalha, mas envolvia também um pedacinho de dinheiro também. Sempre tinha, era pouco. Porque hoje em dia, eu vejo que a premiação em dinheiro é o que atrai as equipes a querer participar. Sim, sim. Naquele tempo era pouco, era tipo assim, uma coisa, não era simbólica, mas era uma coisa, por exemplo, um campeão da primeira divisão era assim, 2, 3 mil reais. Era pouco, sabe? Mas todo mundo ficava feliz, satisfeito. Que a moral da coisa era você ser campeão, não era, pouco importa se é 1.000, se é 2.000, 3.000, em dinheiro. Era para fazer a farra dos jogadores e do pessoal da equipe. Agora, a moral que você ganhava era, sou campeão, para treinador, para diretor, para jogador. Inclusive, nesse período aí, dessa época, é tão provável que não era só a questão do dinheiro em si, né? Que, por exemplo, além do campeonato, né, tinha também os torneios na zona rural. E aí, na premiação, envolvia ali o carneiro. Isso. Né? Um bode, uma cachaçinha. Com relação às vezes tinha o dinheiro para o primeiro. O primeiro colocado tem X. Isso. Uma laminha ali. Mas o segundo, terceiro, o bode, o carneiro, juntava todo mundo e fazia a festa, né? Comia o carneiro. Paulo, com relação à liga, os campeonatos da liga, sempre tinha torneio início. É uma coisa que não se usa mais hoje. Tinha torneio início. E nesse torneio início, o bom era que o Finadari Barbosa, ele conseguia, por exemplo, brindes com os comerciantes, amigos dele, conseguia, Paulo, short, camisa, era chuteira, era bola, era várias coisas, vários brindes interessantes para o peladeiro ou para a equipe. Fulano, um padrão de camisa para o campeão do torneio início. Era uma maneira de incentivar. Pá de luva pro goleiro. Era pá de luva para o goleiro campeão, tal. Chuteira para o artilheiro. E tinha também aquele pedacinho de dinheiro, como se diz, para tu fazer a festa do teu time, que é campeão. Isso na liga. E com relação à zona rural, tem um fato que eu quero destacar, Paulo, que foi uma coisa exclusiva, assim, eu posso dizer que única. No tempo que eu trabalhei como diretor de esporte na Prefeitura de Santa Cruz, o prefeito Tonho do Pará, amigo meu até hoje, a quem manda um abraço, que é um irmão que eu ganhei aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Eu lembro, Paulo, que eu ia na prefeitura falar com ele, no gabinete dele e tal. Ele dizia, Messias, bola um jeito aí no projeto que eu não quero que as equipes do sítio gastem uma prata, um centavo. Eles não têm espaço, não têm campeonatos, então esse campeonato é deles. Então a prefeitura vai fazer o que puder para ter um grande campeonato e eles não gastar nada. Outro detalhe, diga na reunião, Toninho era um cara que ele nunca foi assim de aparecer, ele nem ia às vezes, Messias, o que você resolver lá está resolvido. Agora, diga lá na reunião aos donos de equipes que o campeão, eu vou matar um boi agora, explique. Vão ser convidados, se tiver 10 equipes, os 10 presidentes de equipe e os jogadores de todas as equipes que participaram do campeonato. Esse boi vai ser feito um churrasco para todos do campeonato do sítio. Então, Paulo, isso aí já era uma farra extra que o prefeito Tonho do Pará criou. Isso é uma marca registrada dele e que era altamente bem recebida pelos peladeiros e pelos diretores de equipe. Isso aí é uma coisa que eu não esqueço, viu? Já que o senhor adentrou nesse assunto da diretoria de esporte, né? Como surgiu o convite para Messias ser diretor de esporte de Santa Cruz do Capibaribe? Olha, Paulo, foi o seguinte. Eu lembro do primeiro governo de Zé Augusto, então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí no quarto ano, no último ano do primeiro governo de Zé Augusto prefeito, Natália Arruda me conhecia do futebol, que eu tinha meu Bahia, ele tinha o Arrudão, a gente se falava normal, eu andava muito na loja dele também. O Estrelinha do Pará também, né? Zé Boi, Zé né? Boi, Zé Boi. Era na época também. Na época também. Então, Natália Arruda, de repente, Paulo, ele chegou lá em casa e perguntou se eu tinha vontade de trabalhar. É o saudoso caixa de ferramenta. Natália, claro que tenho. Mas eu fiquei, Paulo, gelado. Eu não esperava por aquilo. E ele disse que, olha, eu pedi ao prefeito Zé Augusto para você ir trabalhar na diretoria de esporte e tal. Eu sei que você entende, você faz já alguns campeonatos por aí. Topa, já está topado. Aí fui,
Aí explicaram essa parte, né, que eu falei em off do Marinho. O Marinho era o co-diretor comigo. E aí eu trabalhei o último ano do primeiro governo Zé Augusto, emendei nos 4 anos seguintes, depois emendei mais 4 com o Toninho, então trabalhei 9 anos, né, como diretor de esporte. Grandes campeonatos, graças a Deus. Uma das marcas registradas também, inclusive, foi mais à frente, no tempo de Toninho também. Eu lembro que eu pedi, Toninho, queria que você autorizasse eu ir procurar aí um serralheiro para fazer umas barras de ferro para eu botar dentro do Campo Grande, do Arizão, e fazer um campeonato que o povo me pede muito. O povo que eu digo, os peladeiros, de minicampo dentro do Campo Grande. Ele disse, mas me sei como é. Eu disse, assim, assim, tal. Ele me autorizou, a gente mandou fazer, e esse campeonato, Paulo, deu 28 equipes de minicampo à noite, meio de semana lá no Arizão. E foi um sucesso total. Ainda hoje tem amigos que relembram e tem vontade que voltasse esse campeonato. Outro marco também, Paulo, que eu não esqueço, e que infelizmente esqueceram de fazer, essa é a palavra. Ou não tiveram um tempinho extra para fazer. Uma vez eu cheguei lá na prefeitura, Toninho, porque Toninho é aquele cara, tudo que ele vê que é para o bem, que vai ajudar as pessoas, ele nunca disse um não. Sempre a boa vontade dele falou mais alto. Então eu digo, Toninho, eu também não ia pedir coisa toda. Digo, Toninho, estou com vontade de fazer uma coisa. Digo o que é. Isso bem antes, Paulo, lá para o mês de fevereiro, para eu ter tempo de organizar. Aí dia 1º de maio, dia de nós, trabalhadores, né? Eu digo, Toninho, eu quero fazer, na quadra do Cruz Alta, eu quero fazer o torneio do trabalhador. Qual é o meu objetivo? Eu não queria cobrar dinheiro de nenhum jogador. Eu queria pedir a cada um 2 quilos de alimento. 2 quilos de alimento. Para quê? Para depois fazer as cestas básicas aí, vamos dizer que dê 50, 100, 200, não sei. E você fazer aí esse trabalho social, dando cesta básica. Essas pessoas que eu vejo no dia a dia, muita gente na prefeitura, naquele tempo, atrás de uma cesta básica. Porque estava com dificuldades e não tinha, Paulo, comer. Tonho aprovou na hora. E eu lembro, Paulo, que a gente fez esse torneio lá. Eu disse, Tonho, eu quero que você bote... Ele disse, faça um projetozinho. Eu fiz o projetozinho. Ele botou uma premiaçãozinha, como a gente frisou nesse instante, em dinheiro. Me parece, Paulo, que foi... Não sei, parece que foi pouquinho. R$500, que era muito dinheiro na época. R$500 para o campeão. Parece que 300, Paulo, para o vice. Terceiro e quarto. Parece que foi 100 e 100. Mas era muito dinheiro no tempo. A quadra cheia, Paulo, lotada de gente. As equipes. Eu consegui arbitragem, os amigos meus que só não trabalharam de graça, mas foi uma coisa bem amigável. Paulo, quando terminou que a gente juntou lá aquele montão de alimentos, quase não cabia na Kombi. A Kombi, naquela parte de trás, a gente tirou os bancos, Paulo. Encheu, lotou, que a gente teve que dar mais uma viagem. Eu não lembro em números exatos, mas eu acredito, Paulo, ali que a gente arrecadou ali 1.500 quilos de alimento. E foi aquele montão de cesta básica, eu montando lá com o pessoal. E passou meses e meses e meses para lá atendendo aquelas pessoas carentes que iam pedir um auxílio de cesta básica ao prefeito do Pará. Isso aí foi um marco que eu não esqueço nunca, porque ajudou com certeza muita gente. Falando de público, o senhor frisou aí o campeonato lá, o torneio do trabalhador, né? O grande público. E a torcida no campeonato, ou nos campeonatos no geral, participava, estava lá presente, acompanhando, era feito hoje? Paulo, eu acredito que era mais do que hoje. É evidente que nós não tínhamos um campeonato de grande abrangência como temos o da moda. A gente tem que separar as coisas, né? Não era, no popular não era tão propagado, né? Não, Paulo, assim, não. E a dimensão do próprio campeonato. Sim, por quê? sim. Eu digo isso porque quando a gente tem esse campeonato da moda, tivemos 3 categorias: sub-18, o quarentão e o aberto. Então, o sub-18, Paulo, e o quarentão, por um motivo ou por outro, não acolhe tanto público, não. Agora, o aberto, Paulo, é melhor, esse da moda, o aberto, Paulo, é melhor do que essa Série A3 do Pernambucano, e olhe com relação à Série A2, que é a segunda divisão do Pernambucano profissional. Por quê? As equipes são recheadas de jogadores ex-profissionais e profissionais. Quando eu digo ex-profissionais, Paulo, não é
Ah, fulano é um ex-profissional, tem 35, 40 anos. Não. Parou por um motivo ou outro. Mas é jogador de 28 anos, de 27 anos, de 29, 30 anos, em plena e total atividade. Então, são equipes de alta qualidade, Paulo, e que nós não tínhamos, na época, um campeonato de uma abrangência dessa, de um nível desse. Por quê? Tinha a primeira divisão da Liga, que a prefeitura sempre apoiou, e o da zona rural, Paulo, que apesar do nível técnico ser menor, ou seja, ser um pouco inferior ao da primeira divisão da Liga, mas ganhava numa coisa, Paulo. Ganhava na aprovação do povo. Ganhava na simpatia do povo. Quando eu digo isso é o quê, Paulo? Um exemplo, Paulo é um cidadão que sempre morou, vamos dizer, no Carrapicho. Nunca teve evento esportivo de nada lá na sua terra, lá no seu sítio. Então, de repente, Paulo, um domingo, um sábado, cheio de futebol lá, o pessoal botava as barraquinhas para vender, bebida, pastel, espetinho, uma coisa e outra, os comerciantes, e todas as atenções, Paulo, naquele dia, no município, estavam voltadas para o seu sítio, para o terreiro da sua casa ali, praticamente. Então, era um campeonato altamente adorado por todo o pessoal da zona rural. Se ele perdia na técnica dentro de campo, fora das 4 linhas, ele brilhava. O juiz da época? O juiz da época tinha o nosso amigo Didi, o povo chamava Didi Cabeção. Tinha Dadá, que depois... Dadá primeiro foi goleiro de futebol, né? Goleiro top, excelente. E depois passou a apitar o nosso amigo José Rubens. Você conhece, não? José Rubens. José Rubens. É o Busca-Pé. Busca-Pé. Não é o Busca-Pé do Arreio de Ouro, não. É o Busca-Pé. Tá. Não é o cantor, não. É o cabo que apita. Busca-Pé de Santa Cruz Capari, um abraço pra ele. O Dorival Nascimento, nosso amigo, não é o cantor também, não. É o Vavá da Coab. É tudo nome de artista. Gente boa também, nosso amigo Vavá. Tinha o saudoso Ivonaldo Inô. Pelo nome ninguém ia dizer nunca. Ivonaldo Inô, Tal. O apelido dele era Tal. Pronto. Tal todo mundo conhece. Memória. E o nosso amigo também, José Avelino de Melo, Zé de Manu. Zé de Manu. Tinha muita gente aí, eu não tô lembrando. Tinha Marconi da Rua 13 de Maio ali na Rua do Bradesco. Enfim, Paulo, eu não lembro de todos, mas basicamente era essa turma aí, uma turma boa. Trabalhava com Ari Barbosa, o Josimar Cabeção também trabalhou um tempo, e tinha outros, Zé de Santo Agostinho, tinha muita gente boa também na arbitragem. Como diretor de esporte, tinha a equipe, colaborava, ajudava, você pedia auxílio, chegar nas comunidades? Por parte da prefeitura, eu era praticamente só. Por isso que eu disse, hoje em dia é mais fácil trabalhar. Tem Bicinho, tem Gabriel, tem Rochedo, tem Geraldo que toma conta do campo, que ajuda. Tem Zui. Eu não tinha Zui, eu não tinha Geraldo, eu não tinha Rochedo. Era eu, mais eu e eu de novo. Gente, eu tô dizendo isso, Paulo, não tô querendo... Você tá querendo puxar a medalha, o troféu para ele. Não. É absurdo, eu tô dizendo das dificuldades que era na época. Era limitado. Talvez, não sei. Isso aí eu não posso responder se a prefeitura podia ou não podia pagar uma segunda ou uma terceira pessoa para trabalhar comigo na equipe de apoio. Não. Mas eu estou apenas dizendo que era eu fazia a narração do jogo, no carro de som, eu pegava, Paulo, a prancheta, ia no vestiário. Paulo, tua equipe está pronta, Paulo, vamos lá, me ser goleiro, lateral, zagueiro, a escalação. Ia para o outro vestiário, fulano, teu time está escalado, está pronto, vamos lá. Fulano, pronto. Eu que fazia isso, Paulo, porque não tinha quem fizesse. Então pegava, eu fazia escala de juiz, ia no carro, sim, ia de motorista também na Kombi. Era outra função, que hoje em dia tem. Não tinha, eu fazia a função de motorista na Kombi. Tinha também nosso amigo Claudinho, de Amado Dias, um abraço ao Claudinho. E aos poucos a gente ia, só que não tinha a equipe de apoio de hoje. Então nós fazia, Paulo, não tem aquela se vira nos 30? Era o que a gente fazia. Inclusive, a história do garoto Poço Fundo, né? Você chegava, a garotada já batia em cima porque queria ganhar uma gorjeta ali, e eu tô aqui ajudando o vizinho aqui, né? Sim, Paulo. Inclusive, essa história aí eu não poderia passar batido, não poderia esquecer. No tempo, ainda no governo Zé Augusto, eu ia para Poço Fundo da Kombi. Chegava lá às 7 e pouco, Paulo, o jogo era marcado para 8 horas, podendo começar até 8h30. Eu chegava lá, Paulo, parece que eles ficavam tucaiando. Quando a Kombi véia passava, que chegava ali na lateral do campo que eu parava, para tirar as bolas, tirar uma coisa e outra para organizar, vamos botar em rede e tal. Então, Paulo,
riscava assim, pertinho de mim, feito uma balinha. Era o Tiago Índio. Quero chamar a atenção do povo de Poço Fundo, né? Todos os meus amigos aí. Tiago Índio e o Kiko, irmão dele. E ainda vinha o outro, parece que era Bruno, o outro que é mais alto do que o Kiko e o Tiago. Vinham os três, Paulo. Messias, eita, eu vou ser o Gandula, eu sou o Gandula hoje do jogo. Pequenininho mesmo, Paulo, pequenininho, gurizinho mesmo. Tanto o Tiago como o Kiko. O Bruno já era mais alto. E eu dizia, tá certo. Então eles ficavam lá, a bola saía, eles iam pegar, ia trabalhando de Gandula, eu dava um trocadozinho a ele lá. Eles ficavam tão felizes, Paulo. E, graças a Deus, eu tenho até hoje essa amizade com o Tiago, com o Kiko. O Tiago já jogou campeonato sob meu comando técnico. A gente já foi campeão junto em São Domingos, pelo Real. Quero deixar um abraço para o Tiago, deixar um abraço para o Kiko, que está se recuperando plenamente do lance que aconteceu com ele no Campeonato da Moda. E são dois meninos de família humilde, mas que eu posso dizer que venceram na vida. E eu fico muito feliz, porque assim, eu tenho o Tiago e Kiko como se fosse assim, dois filhos meus, pela convivência que a gente teve lá atrás, nesse tempo do campeonato, Paulo. Hoje lembra a história, né? Por exemplo, Kiko participando aí futebol profissional. Kiko já em várias equipes profissionais aí que ele jogou, vestiu a camisa, Petrolina, Afogados e outras, né? Então eu fico muito feliz mesmo. E o Tiago, como o Kiko também, joga em vários campeonatos pelo Cariri Paraibano, em Surubim. São dois meninos requisitados porque é muita qualidade na bola. Qual a mudança, Messias, o seu ponto de vista? Tecnicamente, profissionalmente, presencialmente, que você esteve acompanhando de 85 para cá, todos os campeonatos, na zona rural, da cidade, da sede, da evolução, né, no geral. O que foi que evoluiu, que melhorou para o peladeiro, para o torcedor, para as gestões, o que precisa melhorar mais, onde pecaram, do seu ponto de vista? Olha, Paulo, veja bem, com relação ao poder público, ao município em si, deixa primeiro eu falar da Liga. A Liga no tempo era gerida pelo Ari Barbosa, ele praticamente sozinho, né? Mas fazia grandes e grandes campeonatos. Não existe mais, né? Não existe, já se foi em memória, né? Eu digo então, a Liga. A Liga existe, mas não funciona, ou seja... Você está desativado. Tem a Liga, mas não está fazendo nenhum campeonato. Uhum. Então, depois passou o Josimar, tem o Etevado Luiz Sucuril, a quem manda aquele abraço. E assim, eu entendo os motivos, né? O Curil já passou para nós os motivos de não seguir fazendo campeonatos, mas era muito bom quando tinha campeonato de primeira divisão, segunda, terceira. E devido a essa ausência desses campeonatos, deu uma caminhada para trás no futebol de campo de Santa Cruz do Capibaribe. E o cresceu muito, que chegou batendo forte, foi o futebol, o Futset, né? O Society. Até porque hoje, naquele tempo, se não existia Society, hoje em dia tem mais de 10. Então, é muito Society. Então, aí a turma tomou de conta, entrou mesmo de cabeça erguida. E aí isso prejudicou o futebol de Santa Cruz no futebol de campo, na parte do futebol de campo. Aí tem os campeonatos municipais, campeonatos da prefeitura, mas se restringe nesses dois, o campeonato da moda e o campeonato da zona rural. Tendo ainda o sub-18 para a garotada mais jovem e o quarentão para os veteranos. Ainda bem que tem também essas duas categorias que nem os velhos ficam ociosos, nem o pessoal que está crescendo, que está subindo, que é o sub-18. Mas é assim mesmo. Para Santa Cruz, Paulo, eu acho pouco, porque a cidade tem mais de 120 mil habitantes, eu acho pouco. Tanto o espaço de treinar, de jogar, que só tem o Camparizão, aí tem o Santo Agostinho lá, mas assim, é muito pouco. Era para ter aí mais 2, 3 campos, no mínimo, campo de futebol, mesmo terrão, o pessoal brincar, treinar e até realizar alguns torneios e campeonatos. Aí o que melhorou, Paulo, eu vejo que melhorou muito a logística. Aquele assunto que eu falei há pouco. Uhum. No tempo era eu sozinho, eu e eu de novo. Hoje em dia tem Gabriel, secretário, o Bicinho, o vice dele. Aí tem equipe de apoio para ajudar, uma marcação do campo, uma corda, uma coisa e outra, uma bola quando sai. Tem Rochedo, tem Zui ali, tem quem mais? Tem a menina da Secretaria de Saúde para uma contusão, uma pancada de um jogador. Né? Tem Geraldo tomando conta do campo, que ajuda também 100%. Aí todo esse pessoal, esses auxiliares, eu não tinha na época, então melhorou muito nisso aí. Melhorou muito. Naquele tempo a gente fazia a transmissão somente local, carro de som. Hoje em dia, transmissão online. Paulo Viana, digamos,
já conviveu no futebol de Santa Cruz, mas Paulo hoje está no Rio de Janeiro. Paulo está lá acompanhando com imagem o jogo de algum amigo seu, de algum parente seu. Então a coisa melhorou muito nesse quesito aí, entende? É luta. Nossa Bodega Nordestina, nosso canal no YouTube. Vá curtindo, vá compartilhando, se inscrevendo. Estamos batendo um papo com o Messias Chagas, a voz esportiva do raio do Santa Cruzense. A única pessoa sair para outra empresa, comunicação fora, teve convite, não foi, não aceitou, preferiu ficar em Santa Cruz. Você pergunta no ramo de rádio? De rádio. Isso. Paulo, eu já trabalhei na Toritama FM, passei acho que uns 2 anos lá, fazendo programa esportivo. E depois, na hora que eu vi que era hora de voltar, aí voltei a Santa Cruz Capibaribe. Eu já trabalhei aqui em Santa Cruz, na Comunidade FM, na Polo FM, na Santa Cruz FM, e já tinha trabalhado uma vez também na São Domingos FM. Voltei agora, um programa esportivo Futebol Mais, e dependendo da situação do Ipiranga, ou seja, o Ipiranga estando no Campeonato Pernambucano, aí tem a equipe de transmissão, que ultimamente tem sido a equipe da Rádio Polo, onde lá está o meu amigo e companheiro Maurício Sobrinho, e independente do prefixo que eu esteja trabalhando no momento, mas eu sempre vou compor a equipe com Maurício Sobrinho e outros companheiros na transmissão dos jogos do Ipiranga no Pernambucano. Fala no Ipiranga, a única equipe profissional de Santa Cruz do Capibaribe, né, que tem uma história, um legado, né, já deu muitas alegrias, também já fez muita raiva, né? E o senhor tem acompanhado boa parte dessa história, desde o campo do Ipiranga na terra, até a implantação do gramado e hoje, tudo mais. Em que pé anda a situação do Ipiranga, o que aconteceu? Calma, tá nervoso, tenha calma. Tá na segunda, né? De maneira nenhuma. Tá na segunda, mas vai chegar lá, né, Caio? Paulo, com relação ao Ipiranga, assim, eu lamento a situação do Ipiranga em termos financeiros. Aliás, não é só o nosso Ipiranga, Paulo. É praticamente todas as equipes interioranas do futebol pernambucano. Você vê que no passado próximo aí, o Porto de Caruaru era uma referência, acho que na região e até para o Brasil, na revelação de jogadores, no trabalho de base, né, tal. De repente, está praticamente de mãos atadas, né? O Porto vem só numa ordem aí decrescente no futebol pernambucano. O Central vem penando há muito tempo, não consegue fazer uma equipe competitiva, nem vem tão bem no Pernambucano, mas principalmente nos campeonatos brasileiros Série D, o Central não consegue emplacar uma grande campanha. As equipes de Serra Talhada, de Petrolina também, praticamente todas essas equipes, eu não sei, Paulo, o que é que vem acontecendo, se é a parte estrutural, se é a parte que compete somente à diretoria da equipe, ou se a Federação Pernambucana poderia fazer algo interessante em benefício das equipes. Quando eu digo isso, Paulo, não pega um valor de dinheiro X e toma, Paulo, tu é presidente do Ipiranga, toma. Não é isso. É uma ajuda, às vezes uma ajuda indireta, né? Mas um caminho que as equipes pudessem sobreviver de uma maneira mais decente com relação a hoje. Toda equipe hoje em dia do interior é quebrada, Paulo, não tem caixa, não tem dinheiro. A gente não vê, não revela jogador, então não sei se há política de campeonatos da federação também, mas mudou muita coisa negativamente nas equipes ou seja, no futebol pernambucano, e essa mudança negativa chega nas equipes também. E você falou aí sobre Ipiranga, o Ipiranga, eu acredito, Paulo, que no tempo que tinha o nosso hoje vice-prefeito Flávio Pontes como presidente, e aquele grupo dele de amigos, o Arnaldo Xavier da Rota do Mar, o inesquecível aí Edmilson Barbosa Moraes, o Milson daqui Milson, o Vicente da Vicom, tem mais gente, eu não queria esquecer de nenhum deles. O Júnior Cajuru, o nosso amigo Dilson, o Letinho, que trabalha aí no banco. Era um grupo de amigos que eles estavam ali sempre para socorrer o Ipiranga, Paulo. Para gerir o Ipiranga, e eu repito, o Ipiranga não tinha dinheiro em caixa. Chegava aquelas bronquinhas de um ex-jogador, problema trabalhista, eles, o telefone, tocava para um e para outro, eita, bronca aqui, um exemplo. 10 mil reais, então eles se cotizavam, daqui a pouco estava resolvido o problema. E eu via algumas pessoas criticar maciçamente esses dirigentes.
eu conversava quase que diariamente com o Flávio, e ele me contava praticamente, era um livro aberto que ele me contava assim sobre o Ipiranga, Paulo. E aí do Ipiranga se não fosse eles naquele tempo. E depois eu vi umas pessoas criticavam, querendo entrar. Entraram, infelizmente, e se o time estava atrás, foi mais para trás ainda. Aí é feito uma música que diz, né? Que saudade do Sarney. Aí me vem essa, se era ruim com eles, pior sem eles. Inclusive teve uma pessoa que me disse, eu não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa me disse que um desses diretores, ou hoje ex-diretores do Ipiranga, disse, eu me livrei daquela nega que eu tinha. Entenda. Eu me livrei daquela nega que eu tinha. Aí o cara, tu tinha uma nega assim? Minha nega era o Ipiranga. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Minha nega era o Ipiranga. Porque, como quem diz, eu só fazia gastar e não tinha retorno. Então, a partir do momento que eu saí, me livrei daquela parte. Entendeu? Então é isso. Eu quero abraçar todos esses ex-dirigentes do Ipiranga que muito fizeram. E, infelizmente não foram reconhecidos por todos. Por uma parte sim, por outra parte não. Mas eu que vivia de dentro, Paulo, eu conversava com eles. Eu sabia praticamente todo o dia a dia do Ipiranga, o que está devendo, o que entrou, o que saiu, quem contratou, quem foi embora, tudo eu sabia. Então, eu estou falando isso com segurança porque eu sei o trabalho, quão difícil foi no tempo que eles estavam à frente. E você vê o Ipiranga aí, tá para disputar, né, a Série A2, que é a Série B do Pernambucano, e Deus ajude que a nova diretoria que entrou há pouco tempo consiga, né, equilibrar aí uma boa equipe em meio às dificuldades financeiras que a gente sabe que existe, mas que consiga aí apoio da população, dos comerciantes, dos empresários principalmente, para que o Ipiranga faça uma campanha digna com o futebol de Santa Cruz do Caparibe. Ô, qual a tua opinião com relação à SAF? Quiser plantar aí no país. Paulo, eu acredito que, de um modo geral, a SAF é a melhor saída, é a solução para muitas equipes que estão quebradas. Inclusive, para Náutico, Santa Cruz, que não consegue emplacar uma equipe de qualidade, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Você vê até o próprio Sport, que eu não sei. O Sport é assim, Paulo. Ele investe pesadíssimo em jogadores, salários que, às vezes, salário de 2 jogadores, 3, paga a folha do Náutico todinha ou paga a folha de Santa Cruz todinha. É incrível. Só agora, uma matéria que saiu ontem, o Sport investiu 57 milhões na contratação, parece que de 5 ou 7 jogadores. 5 jogadores. Desses 5, nenhum vem dando certo. Investiu 57 milhões. Salário, ó, lá em cima. Mas todo ano, se deve muito ou se deve pouco, todo ano o Sport está montando grande equipe, um grupo de grandes jogadores. Muitos deles vêm dar certo, muitos não dão certo. Mas todo ano o Sport tem caixa para investir. Eu não sei, o Sport parece ter uma fonte. Dessas fontes de água mineral, o Sport deve ter uma fonte de dinheiro, porque eu não sei de onde ele arruma tanto dinheiro. Diferentemente de Santa Cruz e Náutico, que é capengando, caindo pelas beiradas, porque não tem dinheiro, é sempre aquelas dificuldades. Falando da SAF... E SAF, o Retro, eu acredito que é o melhor que tem para as equipes. O Retro, inclusive, é uma prova disso. É porque, inclusive, o Retro, ele foi formado, Paulo, por ex-dirigentes do esporte. Insatisfeito nessa briga política, eu quero de um jeito, Paulo quer de outro. Então, um grupo de diretores se retirou do esporte e fundaram o Retro. E eles têm, Cacife tem dinheiro para, né? Aqui acolá vende um jogador, negocia outro, e assim vai trabalhando. E o Retro é a prova do que a gente está conversando agora, né? Se dando muito bem aí, né? Com relação ao nível nacional, futebol profissional, que mudou, que deveria ser mudado. Olha, Paulo, a nível nacional, eu posso dizer assim, grande campeonato brasileiro, Série A, Série B, até a própria Série C também. Agora, a nível de futebol nacional, quando a gente desenvolve a seleção também. E a seleção brasileira vem em baixa há muito tempo, devido a essa política ou politicagem que tem na CBF. Inclusive, Paulo, tem algumas cláusulas de barreira que você vê agora o exemplo, Ronaldo Fenômeno. Eu tenho certeza que grande parte do povo, do torcedor brasileiro, queria e quer um Ronaldo Fenômeno presidente da CBF. Mas ele fica impedido de entrar enquanto o sistema for o atual. É assim, depende de votação da federação e dos clubes da Série A e B. Só que, veja aí o problema. 27 federações. Cada voto do presidente de uma federação tem o peso 3. Somos 27 vezes 3. Aí vamos para os clubes da Série A. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Corinthians.
O peso do voto de um clube, que são 20 na Série A, é um peso 2. 20 clubes dá 40 votos. O peso de cada voto da Série B, peso 1. Então, 20 clubes, 20 votos. 60 votos. Como é que 60 vai ganhar para quanto? 80 e quanto? 20 vezes 3, 60. 20 vezes... 3 vezes 7, 21, né? 27 vezes 3. 60, 81, né? Uhum. Como é que 60 vai ganhar para 81? Aí digamos que sim, aí Paulo é candidato contra o atual presidente da CBF. Paulo, para entrar, primeiro você tem que adquirir, na verdade não é adquirir, é conquistar o voto desses clubes e das federações, autorizando você ser candidato. Concorrer. Ser candidato, concorrer. Esse mesmo sistema tem na liga daqui. Quem está no poder sai se quiser, porque eu sou candidato contra o atual presidente, eu tenho que ir clube por clube. Paulo Viana é presidente do time da Coab. Assina aqui esse papel autorizando eu ser candidato, e assim tem que fazer no clube todo. Se não tiver um percentual X, a sua candidatura já morre no começo. Então na CBF é do mesmo jeito. Por isso que o Ronaldo desistiu, porque ele vê que enquanto tiver esse sistema, não tem como A nem B, nem C dizer o candidato é eu. É quem as federações quer. As federações, e aí até os clubes ficam refém das federações. Bem recentemente, circulou nas redes sociais e foi assunto em toda a imprensa, a questão da seleção brasileira, que acolá tem seus perrengues também, né? Sim. A questão da criação, né? Acho que o segundo padrão seria o azul, né? Tirar, ou é o branco, e colocar vermelho, camisa vermelha. Qual a tua opinião? Paulo, veja bem, a princípio assim, eu não teria nada contra, mas assim, com relação à cor. Segundo a alegação, A, B ou C, mas assim, seria a questão de um patrocinador. Isso. Né, tal. Não, mas assim, eu acho que não deveria se mexer nas cores do padrão da seleção, não. A começar pela nossa bandeira, né, Paulo? Que é a música diz verde, amarelo e branco, azul, anil. Então, continua como tá. Isso aí não é de hoje, nem é de ontem. É lá de trás, das antigas. Então, até em respeito ao símbolo da bandeira nacional, eu acho que independente de patrocínio A, patrocínio B, deixa como está o verde, o amarelo, o branco, o azul. E eu acho que não deveria se mudar cores do padrão da seleção de maneira nenhuma. E até na discussão, inclusive foi quando eu tomei conhecimento também, é a seleção brasileira, mas que não é do país em si, né? Usa, mas é da a CBF, né? CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Como se fosse uma empresa. É uma empresa privada, né? Mas aí quando diz seleção brasileira, cadê o símbolo do Brasil, que é a bandeira? Então, as cores é em alusão à bandeira, né? Entendeu? E, Paulo, tem também essa politicagem de empresários. Ontem eu assisti no programa na TV, o Falcão, o Galvão Bueno, o Ronaldo e outros. Aí o Falcão, no bate-papo com o Galvão Bueno, a Galvão disse, você foi técnico da seleção e saiu, não renovou o contrato. Por quê? Quer dizer o que é que eu diga? O Falcão disse, diga. Se acertar, eu vou falar aqui. Também se errar, eu digo também. Aí Mike Galvão já sabia, disse, você não renovou seu contrato de técnico com a seleção brasileira porque tinha lá uma lista de tantos e tantos jogadores que você queria convocar, que a CBF, não é para chamar esse, nem esse, é para chamar aquele ali. Falcão disse, eu não aceito. Não aceita e não renovou o contrato. Então, esse tipo de coisa existe. Porque, às vezes, tem empresário que é amigo e que tem alguma parceria, ajuda de alguma maneira a CBF. Então, diz, olha, Messias, Paulo Viana são do meu. Convoca eles para ver se dá certo. De repente, ele cresce aí. Se o valor do mercado de Paulo é 100 milhões, pula para 200, titular numa seleção brasileira e tal. Tem isso. Então, essas coisas vêm atrapalhando o futebol brasileiro. Ou seja, é a safadeza tomando conta, né? Inclusive, Paulo, como eu frisei aqui, Paulo Roberto Falcão, treinador da seleção, na época que o Falcão era treinador da seleção, eu fiz um jogo da seleção no Mangueirão, em Belém do Pará, eu e o companheiro Maurício Sobrinho, e é um jogo que também eu não esqueço, é uma história que eu não esqueço na minha vida. Não, somente eu e Maurício Sobrinho, inclusive de Pernambuco, só o saudoso Adilson Couto, pela Rádio Clube, ele era da Rádio Clube no tempo, Rádio Clube do Recife, e Rádio Vale do Capibaribe, só eu e Maurício Sobrinho, do estado de Pernambuco somente.
Que, inclusive, com relação à mídia, né, falando em pernambucano, a mídia em geral deu mais visibilidade para o futebol, né, ou esporte no geral, por exemplo, a questão do Sul, né, a grande mídia, quando o pernambucano chegou, né, que foi o Luciano Bivar, né? Verdade. Ele, o saudoso Luciano Bivar, quando começou a transmitir, né, os campeonatos. Isso. Né, campeonato foi menino, basquete. Muitas transmissões aí. Né, a nível nacional e começou a despertar. Se expandiu para várias categorias, né? Hoje em dia lógico. tem várias e várias categorias, né? Hoje em dia o futsal é transmitido para todo o Brasil. Que chama o futsal, tem o futset também, que é o society. Futebol de campo de várias categorias. Hoje em dia a TV mostra Série A, Série B, Série C, Série D. É muito bom porque fica uma coisa mais intensa, mais divulgada e que chega nos quatro cantos a todos os torcedores, seja de uma equipe lá de cima ou de uma equipe lá de baixo. Muito bom. Tem as dificuldades. Por exemplo, o Chico, né, o Francisco José, repórter, 40 anos da Globo, isso, né, pernambucano, ele... quando foi contratado, foi para São Paulo. Sim. Né, sofreu muito essa questão de preconceito? Preconceito do modo de falar, do modo de se vestir. A linguagem aqui de Pernambuco, por exemplo, né? Diferente da sofreu muito assim, com essa questão. Sotaque, mas nunca abriu mão. Nunca abriu mão. Isso foi o que ele relatou. Manteve os princípios, né? Inclusive, quando ele foi para o Rio, foi para fazer a narração do jogo. Ele era repórter, botaram lá que ele ia narrar o jogo. Certo. Ó, a cruzeta. Já pensou? Ele disse aí, no outro dia, cheguei hoje, no outro dia eu disse, não, eu quero sair. Já pensou? Acontece isso aí, acontece muito, Paulo. Ô, Paulo, e ainda falando sobre minha trajetória, hoje em dia eu estou envolvido muito em transmissões. Vamos chegar lá agora. Pra gente fechar esse bate-papo, conversando com o Messias Chagas aqui na nossa bodega nordestina. Tivemos recentemente, né, a final do Campeonato Regional da Moda, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E após pandemia já vinha, né, evoluindo, e pós-pandemia foi um pum. A questão das redes sociais, né, as transmissões. Hoje, até campeonato de malhadeira, né, a gente nem tá lá na internet. Então, a gente tem tudo. Né, tem essa facilidade, tem esse leque, né, de abrangência, de mostrar, de divulgar. Né. Tudo chega no conhecimento do público, né? Tem quem usa a internet para o mal, né, mas quando usada para o bem, faz o bem realmente e o resiste que fica, né? Hoje, além do rádio, São Domingos FM, você tá lá com o seu programa, inclusive com o Bira, né, Oliveira. Isso, eu e o Bira Oliveira. Tem a questão das redes sociais, né, com o Rio do Pereira, a equipe Jataúbense, né, vocês sempre estão fazendo transmissões. Campeonato Regional da Moda terminou agora, mas tem os campeonatos das outras cidades, dos sítios. Verdade. Vocês estão transmitindo. Tem essa facilidade de tá interagindo com o público, tá levando, dando visibilidade, né, e propagando, né, os campeonatos, né? Sem dúvida, Paulo. Hoje em dia, isso aí mudou bastante, né? Sim, mudou bastante, como você frisou aí. Antigamente era só um carrinho de som ali, local, tal. Depois surgiu com o surgimento das redes sociais, né? Tudo hoje em dia é online, transmissão online para os quatro cantos do Brasil e do mundo. Então, como você frisou, a gente trabalhou não pelo primeiro ano, mas parece que, sei lá, 3, 4 anos aí, 5, não lembro direito, com a equipe titulares do rádio, do companheiro Rio Pereira, numa junção com a equipe Jataúbense, o Zuca, o Oswaldinho, o Aldejano, o Ítalo, e daqui por Santa Cruz nós temos o Romero, temos o Livinho de Poço Fundo, a minha pessoa faz parte também, tem o Bira, Erivaldo Silva, tem o próprio Rio Pereira, tem o Maurício Sobrinho também, que trabalhou com a gente. Tem o Roberto Silva, um dos câmeras também. Aí, né, tem essa junção muito boa que vem dando certo. Acabamos no último sábado, as 3 finais do Campeonato da Moda, Sub-18, Sub-40 e o Aberto. Eu também, Paulo, faço parte da equipe de transmissão PEPB, o meu amigo Tininho de Brejo. Tem o técnico Vânio Silva de Jataúba, tem o repórter Explosão Adriano Zamu, que é de Monteiro. Adriano Camalaú, né? Você conhece? O diretor de esporte lá em Camalaú. Secretário. O Flávio Barbosa, que também faz parte lá em Camalaú, é de Camalaú. E a gente, inclusive, fez no último dia 1º de maio, nós transmitimos o torneio lá em Caraúbas, terminou 10 horas da noite.
de 9 da manhã até 10 da noite, essa equipe que eu acabei de frisar. E a gente tá sempre em transmissão por aí afora, e isso é muito bom. Tem sido muito bom mesmo. Eu, às vezes também, Paulo, eu fiz há 2 meses atrás transmissão, não com essa equipe, mas eu fui apenas contratado aqui de Santa Cruz. Fui lá para Citarueiras de Monteiro, que é pertinho, colado na cidade. Sim. As semifinais e finais da Copa Zé Zeca. A terra de seu Aderaldo Guedes. Isso, seu Aderaldo Guedes, a organização lá do nosso amigo Juiale Oliveira, que tem um canal dele também no YouTube. E um povo que me acolheu muito bem, eu quero abraçar todos eles. E tá sempre surgindo, Paulo, convite num canto e no outro, e a gente tá na batalha aí, nas transmissões. Desse jeito. Pretendes acompanhar os campeonatos pernambucano, Paulo, brasileiro? não. Primeiro, meus compromissos aqui em Santa Cruz são muitos, o tempo fica muito escasso. Outra coisa, a federação hoje em dia, Paulo, um assunto importante que a gente não falou, a federação hoje em dia, ela tem um canal, a TV Federação, então ela dificulta para qualquer equipe que queira transmitir. Você vê que isso aí tem atingido, inclusive, até as emissoras de rádio de Caruaru, né? Algumas fecharam o departamento esportivo. Sim. E a gente faz o contato para ver, é uma soma boa de dinheiro para pagar por jogo. Você vai transmitir o jogo. Eu quero transmitir o Pernambucano, Náutico e Ipiranga. Você tem que pagar uma taxa lá em cima. É um absurdo. Eu acho que a federação, em vez de facilitar o acesso da imprensa para divulgar o evento que ela está fazendo, não, ela dificulta e só pensa em ganhar dinheiro. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, Os próprios canais nas redes sociais, YouTube, Face, não pode mostrar, né? Não pode mostrar com imagem, não. Então, isso aí eu acho um retrocesso, eu acho um fracasso, eu acho assim, uma vaidade negativa da Federação Pernambucana, que no tempo de Dr. Carlos Alberto Oliveira, Fred Oliveira, isso era tudo liberado. Paulo formou a equipe dele, vamos lá, Paulo, transmitir, não tem problema nenhum. Hoje em dia, não. Em meio às dificuldades, você transporte, gasto com transporte, com os profissionais que vão compor a equipe, tem que você pagar, por exemplo, sei lá, 700, 800 reais por jogo. Então, se você fizer 10 jogos, são 7 mil reais que você vai ter que desembolsar para dar à federação. Então, infelizmente, isso é lamentável em todos os aspectos. E eu de minha parte, eu não tenho interesse não de estar nessa transmissão não. Inclusive, devido ao tempo também escasso, eu tenho outros projetos para o segundo semestre. O companheiro Rio já botou que pretende transmitir os jogos do Ipiranga, e eu já falei que estou indisponível, porque eu já tenho outros projetos previamente acertados para o segundo semestre, pós-São João, e eu não gosto de estar dando a palavra, Paulo, eu estou contigo amanhã. De repente, Paulo, eu não vou não, porque eu estou mais fulano ali. Eu não gosto de proceder dessa maneira, não. Nessas andanças, o mundo afora, do mundo do esporte, qual história engraçada, assim, já aconteceu, assim, uma coisa inusitada? Você considera assim, inusitada? Rapaz... Ô, Paulo... Tem várias, né? Tem várias, mas dentro... Tem uma ali que disse que quando a equipe foi, não com você, mas todo mundo dormindo, e a fé tá lá, o cabo ouvindo Geraldo Freire, 1h da manhã. Aí quando for olhar, o cabo foi tomar banho, entrou no banheiro com a bolsa, vestido, né, com a bolsa das costas, a mochila. Quando saiu, aí saiu com 2 calças, 2 camisas, boné, fone de ouvido. Aí deitou-se lá e tamo só todo mundo dormindo e o som ligado lá, Geraldo Freire no debate. Mas, negócio inusitado, né? O cara dormir 18 roupas, fone de ouvido ligado toda altura, boné, como, né? Complicado. Não tem como, né? Paulo, uma das histórias que eu lembro, né? O Finado Barbosa era meio como se diz, fogo na roupa, né? Ele não perdoava. Você errou, ele tava reclamando. Então, uma vez... E ele era torcedor de Santa Cruz, e esse rapaz que eu vou falar agora era torcedor do esporte. E tem pessoa que a gente diz, fulano é brincalhão, é chatinho, gosta de tirar uma onda, né, do futebol. Então a gente foi para um jogo da seleção Copa do Interior, não sei se foi em Palmares, Paudalho, então a gente vai. Aí o rapaz vai entrando. Ari sempre sentava na primeira cadeira, ao lado do motorista, né, ali na entrada. Para ver tudo. Para ver quem entrava, né, e ver quem vai e quem não vai. Então, Paulo, daqui a pouco lá vem... Aquele rapaz era Tapioca o apelido dele, torcedor do esporte, e era tiradorzinho de onda quando o esporte ganhava. Aí já tinha alguns bicos com ele, assim, de se desentender, porque ele tirava onda quando o esporte ganhava de Santa Cruz. Aí lá vem ele subindo, e
e comendo um pastel ali, subindo para ir no ônibus, na Poiva, como diz, 0800, né? Mas era o ônibus, era para os jogadores e a diretoria da liga. Aí Ari, ei, vai para onde? Aí ele parou assim, Ari botou o braço assim aberto. Isso aí é o quê? Aí ele disse, é um retrato de Luiz Gonzaga. Que? Ari só não pegou fogo. Desce, pode não, desce. Aí mandou o rapaz descer, né? E outra engraçada foi uma vez, numa final de Copa do Interior, eu tava lá na cobertura. Terminou, né, Paulo? Os ônibus ficam fora do campo, tipo assim, ao lado do muro, né? Do muro pra fora ali, tal, parado no meio-fio ali. Aí vai terminar o jogo. Nesse dia, Paulo, Santa Cruz perdeu de 5-0. 5-0 perdeu. Lá vai. Aí todo mundo cabeça baixa, triste, né? Ninguém dá uma risada, todo mundo com vergonha, Paulo, 5-0. Aí, Tuta, ponteiro direito da seleção, gostava de tomar uma bicadinha, né? Então terminou o jogo. Aí o pessoal tinha aquele que contava, vamos contar, veio 42 pessoas, então vamos ver aí. Faz a contagem pra ver. Tá faltando um. Tinha as barraquinhas que vendem bebida embaixo, né? Fora do campo, fora do estádio. E Tuta tinha ido lá tomar umas bicadinhas, né? Daqui a pouco. Aí. E o ônibus buzinando, aquela buzina forte que chega e estrondava, né? Forte, farta um. E Tuta lá fora na barraquinha tomando uma, né? Daqui a uns 10 minutos de tanto ônibus buzinar e alguém desceu para ir atrás dele e tal. Todo mundo sentadinho no seu lugar, já o ônibus funcionando, já pronto para ele entrar e vamos seguir viagem. Aí, que nós, inclusive, da equipe de transmissão, Ari era muito amigo nosso, ele deixava a gente viajar no ônibus, na delegação dos jogadores da seleção. Aí daqui a pouco lá vem Tuta, né? Tuta meio malandro, assim, no bom sentido, né? Ari na primeira cadeira, a entrada aí onde você tá, Paulo, aí Tuta, ele viu, causou atraso e tal, tomava umas 4 bicadinhas aí Tuta, Ari não reclamar, né? Foi entrando, aí Irizão, meu presidente, onde vai ser a cana hoje? Aí ele, no não sei o que da mãe, filho de não sei o que, menino, todo mundo riu. Até quem tava cochilando, acordou e caiu lá na gargalhada, porque, né? Ari com uma cara desse tamanho, levou de 5-0, Paulo. O cara foi um atraso que doido pra ir embora, pra sair ali do ambiente, né? E toda demora aí malandro, aí Irizão, meu presidente, onde vai ser a cana hoje? Ele, no negócio da mãe, menino. Eita, história que eu não esqueci. Vici, a gente partindo já para a reta final, mas vendo e ouvindo essas histórias, a gente observa, por exemplo, o campeonato. A gente vê muito isso hoje, a questão de torcidas organizadas, né? Do futebol. Muita pancadaria, né? Cacete, quebra-pau. A gente não vê isso. Tem zoada, tem arenga, tem, mas a gente não vê, né, com esse tamanho todo nos campeonatos regionais, campeonatos de sítio, zona rural, né, em forró pé de serra, em cantoria. A gente não vê essa baderna toda, né? Na verdade, me parece assim, como você falou aí, torcidas organizadas, que na verdade não tem nada de organizada. É tudo desorganizado. É a torcida que desorganiza e que ajuda a denegrir a imagem do futebol, não só pernambucano, mas pelo Brasil afora. E como você frisou aí, num forró pé de serra, numa festinha, numa comemoração na zona rural, não tem isso. É porque, na verdade, é um povo que se preocupa mais em trabalhar, em respeitar as pessoas, os parentes, os amigos, em acolher bem quem vem de fora. Tá ali pelo divertimento, né? Tá ali para se pela divertir, baderna, né? Para rever um Paulo Viana. Eita, fazia 1 ano, 2 anos que eu não via você, Paulo, tal. E assim, muitos casos acontece, diferentemente daqueles componentes da organizada, que muitas vezes, Paulo, infelizmente, são pessoas erradas. Não todos, mas se aglomera ali pessoas erradas, pessoas que têm ali problemas na vida e tal. E às vezes que para ele tanto faz, um a mais ou um a menos, tanto faz. Tá de boa como tá de mal. É aquele ditado, uma ovelha ruim, o rebanho aprender. É verdade. Né? É feito aquela música, né, Paulo, do saudoso Noite Ilustrada, né? Laranja madura, né? Na beira da estrada. Tá problema. Bichada, Zé. É problema. Ou tem. Tá bichada, Zé, ou tem maribondo no pé. Pois Por isso que ninguém fala em pegar, né? Então é isso. Infelizmente, Paulo, eu não sou a favor dessas torcidas organizadas que têm causado inúmeros prejuízos.
não só ao futebol em si, mas afasta o torcedor do estádio. Sim, sim. E também já deu muita dor de cabeça e prejuízo a muitas famílias. Muitos clubes também. A né? muitas famílias, principalmente, né? Com certeza. É isso. E acaba afastando, realmente. Afasta, não tem prazer afasta. você pegar seu filho, sua filha, um garoto, Aí, Paulo, aí com junta- 8, 10 anos, levar para um estádio. Junta isso aí, Paulo, com a facilidade de eu, de você, e tua mãe, tua esposa, o teu filho, saber que não, eu estou em casa, eu estou com preguiça, eu não vou não para o campo, mas eu vou acompanhar com imagem aqui pelo celular. Então isso ajuda muito também, né? Com certeza. Não é isso? Desse Junta jeito. útil ao agradável. Dessa forma. Num isso. coice só você mata, ou no tiro você mata 2 coelhos. É verdade, é verdade. Paulo. Messias, forte abraço, obrigado por ter participado conosco desse bate-papo. Espero contar contigo mais vezes, prosear e deixar registrado para a eternidade aí, para os Paulo, nossos netos, bisnetos. Paulo, eu quero mandar um abraço, né, para minha esposa, a professora Zelita, para Anderson, meus filhos aí, o Anderson, a Andresa Chagas, que é arquiteta, né? O Anderson que trabalha com esses produtos de informática, para a Bianca, né, minha neta, para João Gabriel, para Giovana, para Maria Júlia, né, para Tati, para a esposa do Anderson, para Sônia, que trabalha com a gente lá em casa há muito tempo, para todos os meus amigos, para todo o pessoal que nos acompanhou, Paulo, e para todos da Bodega Nordestina, e em especial agradecer a você por esse convite. Foi muito legal o nosso bate-papo, contei um pouco da minha história, e que você continue com esse sucesso que você tem feito na Bodega Nordestina, e que Deus te abençoe, e que você tenha muitos anos de vida para continuar levando aí, divulgando a cultura popular, a história de muitas pessoas interessantes da nossa cidade e nossa região. Para a gente fechar aí, para o corte, o Eduardo, essa questão de apelidos com a turma, né? Barba de sapo, caçote, não sei o quê. Paulo, isso aí faz parte da cultura popular, né? Tem muitos amigos assim que a gente chama por um apelido, por outro, né? E tem uns apelidos que pega e não sai. A gente às vezes quer chamar o nome, né? Por exemplo, tem gente, Paulo, que se eu dizer o nome, não sei quem é, não. Quando eu digo tal coisa, o apelido aí, já sei quem é. Acontece muito isso, Paulo. É verdade que Zé de Bando, a esposa dele já tentou tirar ele do campo. Então vamos embora, não fique dentro da cabeça, não, que você daí sair, não. Zé mandou a história rapidinho, Paulo. No tempo que o final de Barua fazia o campeonato, que eu disse no começo, dos esquecidos, e ele ia toda noite pra lá, porque o genro dele tinha uma barraquinha que vendia bebida, ele ia ajudar, e botaram o apelido dele, era o apaixonado da meia-noite. Quando a esposa dele o via na casa dela, quando eu ia lá, ela ficava até rindo, mas será possível? Não diga isso, não. Aí a gente dizia que Zé de Manuel era um apaixonado da meia-noite, era uma farra total, era muito bom a diversão. Mas com todo respeito, né? Com certeza. Tá aí, Messias Chagas, batendo um papo conosco aqui na nossa Bodega Nordestina. Conteúdos como esse e outros, você pode acompanhar no nosso canal. Se não está inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. E a gente vai agradecendo a você pelo carinho da audiência. Deixa teu like aí, teu joinha, tá certo? Compartilhe nos grupos do WhatsApp, da família, dos amigos, nos grupos de notícias também. A todos um forte abraço, fique na paz e lembre-se, o que o mundo julga fraco, Deus escolhe para confundir os fortes. Programa Bodega Nordestina com Paulo